Oi, olha Pri aqui, segundo episódio da série Educando os Generais para o Reino, o Código dos Patriarcas, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os códigos do primeiro assassino. A Bíblia não apresenta muitos relatos do começo da história da humanidade, mas o que está lá com certeza é o suficiente para nós aprendermos e para nós apreendermos os códigos que Deus quer para mim e para sua vida e para nós educarmos os nossos filhos. E se é algo que é determinante se é algo determinante nesse processo, nesse estudo que a gente vai fazer no livro de Gênesis, capítulo 4, é que Caim e Abel eram absurdamente diferentes. Eva recebe a promessa em Gênesis 3, 15 e 16 de que do ventre dela viria salvação para a humanidade. Então Eva recebe essa promessa. A gente não sabe exatamente se foi esperando essa promessa ou acreditando nessa promessa que ela educou Caim e Abel, né? Porque um deles poderia ser o salvador da humanidade, mas é uma aspas que a gente pode deixar em aberto aí para você, quando for analisar a personalidade de Caim, pensar que ele de repente possa ter sido educado pensando-se já que ele era esse salvador que traria a salvação para a humanidade. E justamente por conta disso, a Bíblia não diz quais foram os códigos que ela e Adão usaram para educar esses dois primeiros filhos, ou os dois que aparecem primeiro na Bíblia. Mas nós podemos, obviamente, entender esses códigos, ou parte desses códigos, a partir do que eles apresentaram, a partir do que eles fizeram na vida adulta deles. Bom, Abel, ele via justiça e misericórdia em todas as ações de Deus, e ele com certeza entendia que foi misericórdia divina o fato dos pais terem permanecido com vida, apesar do que fizeram dentro do jardim. Agora Caim provavelmente foi o inventor da frase "eu não pedi para nascer", porque todo tempo Caim questiona a justiça e a autoridade de Deus, né? E o ponto crucial dessa história é quando Deus propositalmente os prova. Por mais que a gente veja a ação do Cordeiro em todo o Antigo Testamento, né? A gente vê isso acontecendo desde o Éden, quando Deus vai fazer a vestimenta para Adão e Eva, Deus pega um cordeiro, né? Ele e Adão matam um cordeiro para fazer a vestimenta. Então Cristo literalmente, né? Ou Cristo... ou a simbologia de Cristo literalmente morreu naquele dia. Naquele dia Cristo morreu pelos nossos pecados, na simbologia do Cordeiro que foi morto para que fizesse a roupa para Adão e Eva. Então o Cordeiro, ele vem sendo representado ao longo do Antigo Testamento o tempo inteiro, né? A gente vê através dos altares que foram oferecidos por Noé, por Moisés, Abraão, ou seja, toda a sequência bíblica até chegar em Moisés no deserto, quando ele constrói o tabernáculo e aí se torna um ritual a morte do Cordeiro. Essa é a primeira vez em que o Cordeiro, que é um assunto recorrente em todo o Antigo Testamento, vem aparecer com tanto ênfase no começo da história da Bíblia, né? Nesse caso em específico, Deus chama os dois, Deus chama Abel e Caim e desafia a fé dos dois, pedindo que eles façam um sacrifício de um cordeiro. A premissa era, obviamente, a remissão e a expiação dos pecados através do sangue, né, do animal que teria que ser derramado. E aí o interessante é que os dois foram desafiados por Deus, os dois aceitaram cumprir esse desafio, os dois construíram o altar, os dois trouxeram a oferta, mas somente Abel é que entendeu qual que era o propósito daquela oferta, qual que era o propósito de se pedir um cordeiro. Então o que a gente entende é que se Eva de alguma forma educou Caim ou trouxe a Caim algum código de que ele seria a expiação dos pecados para a humanidade, ou de que ele seria o Cristo, ele naquele momento não só deixou de aceitar Cristo, né, ou a figura de Cristo como o expiador de seus pecados, como Deus, né, salvando ele,
como ele também não aceitaria a própria morte. No momento que ele não entende o propósito do Cordeiro, ele também, se ele fosse o Cristo, obviamente, ele também não aceitaria morrer pela remissão dos pecados da humanidade. Provavelmente, no contexto da história, Caim e Abel, quando eles estavam preparando lá os seus altares para aquele ritual, para aquele momento importante, Abel provavelmente pediu a Caim para que cumprisse a missão ou que cumprisse a função da forma como Deus havia designado. Mas Caim, de forma alguma, ele quis merecer algo que viesse de Abel, porque Abel era pastor de ovelhas e Caim, nesse contexto, ele era o agricultor. Então ele ofereceu o melhor dele a Deus, mas o que Deus havia pedido era a humildade, né, de ele poder oferecer algo que não era dele. Então ele precisava trabalhar a questão da falta de merecimento 2 vezes, de ele pedir um cordeiro para o irmão para poder fazer o sacrifício e ele entender que esse sacrifício remia ele dos pecados dele, ou seja, ele não era capaz de se remir sozinho, ele precisava do auxílio de alguém, né, ou do auxílio de um Deus, que no caso era Cristo, que viria alguns milhares de anos depois para remir toda a humanidade dos seus pecados. Caim fez, então, a oferta do seu jeito, desprezou a opinião de Abel e desprezou a opinião de Deus no que havia lhe sido pedido. Caim, o grande código que a gente enxerga na questão de Caim é que ele queria fazer as coisas do jeito dele, com as próprias mãos dele, ou seja, ele não queria nada além do mérito próprio, ele não queria nada que fosse depender de alguém ou que fosse depender de outros, e ele queria ter esse poder todo dotado nele, né? E aí a gente vê uma questão que tem a ver com obediência, porque nós vemos um quadro onde nós temos uma obediência parcial em confronto com uma obediência total. Ambos reconheciam a supremacia de Deus, e a gente percebe isso porque Caim também construiu um altar, ele também fez tudo que Deus pediu, mas Hebreus 11:4 vai falar que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício que foi superior ao de Caim. Ou seja, Abel, ele tinha fé na promessa dada, né, de um redentor, de um salvador. Ele entendia que ele precisava da remissão dos pecados, e Caim não conseguia ter essa compreensão. O que a gente entende, então, é que Abel, ele confiava na plenitude da necessidade de uma justificação, enquanto Caim, ele queria ter méritos nessa justificação, na presença... Enquanto Caim, ele queria ter méritos nessa justificação diante de Deus. Em Tiago 2, 22 e 17 diz assim, entretanto foi pelas obras que a fé foi aperfeiçoada, e sem as obras da obediência a fé está morta. O fato da oferta de Abel ter sido aceita e a de Caim não fez com que Caim ficasse muito irado. Só que a grandeza de Deus é incrível, porque Deus não deixou Caim entregue aos seus sentimentos ruins. Deus foi lá e buscou ele para um relacionamento. E aí E aí vem a grande processo educativo de Deus, que você pode observar que a gente já falou a respeito disso no vídeo 1, né? No vídeo onde a gente fala sobre a educação de Adão. Agora Deus vem de novo e faz perguntas a Caim, né? Deus não vem acusando Caim, você não fez certo, você fez errado, como nós muitas vezes, como pais, queremos fazer com nossos filhos. Deus vem e se apresenta como Deus, chama Caim para um relacionamento, chama Caim para perto. Você não vê Deus procurando Abel e bajulando Abel e dizendo, Abel, eu me agradei do seu sacrifício e tal. Não, Deus vai procurar Caim, Deus vai conversar com Caim e chama Caim para um relacionamento de novo, né? E aí Deus faz algumas perguntas para Caim, para que Caim caia em si, né? Para que Caim não cometa o pecado que está à porta dele fazer. O próprio Deus fala isso. Ele usa algumas perguntas como assim, por exemplo, por que você está furioso? Por que o seu rosto está transtornado? E se você não fez certo, vai lá e faz agora. Eu ainda aceito, né? Deus ainda se coloca nessa posição, vai lá e faz agora. Porém, se você não fizer, o pecado tá aí. A Bíblia usa a palavra jaz, né? Morre na sua porta. Ele tá aí presente na sua porta.
A questão é que nesse diálogo de Gênesis 4, 6 e 7, Deus está trazendo Caim para um relacionamento para dizer: olha, Caim, eu te amo, eu aceito o seu sacrifício, se você fizer agora, porque o importante é que você se arrependa e entenda que você precisa da remissão dos seus pecados, que você precisa de mim, assim como seu irmão precisou. Só que Deus não faz nenhuma menção a Abel, né? Deus não faz nenhuma comparação entre o sacrifício dele e o sacrifício de Abel. E aí vem outro código tremendo da educação de Deus. Nós às vezes falamos para os nossos filhos: por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não se comporta como ele? Deus trata cada um de nós com uma individualidade, e ele tratou Caim e Abel também dentro das suas individualidades. Ele entendeu que naquele momento Caim não precisava ser comparado com Abel, porque Caim já estava se sentindo inferior a Abel, mas ele queria trazer a consciência de Caim com perguntas, a realidade, para que Caim observasse e fizesse o que era correto. Só que o que acontece na história de Caim é uma situação muito frequente que acontece com muitos de nós, né? Caim não se sentia amado. Não interessa o tanto que esse sentimento fosse demonstrado a ele, não interessava o tanto que Deus buscava ele para um relacionamento, estar perto com ele. Ele fechou o coração dele e ele não se sentia amado por Deus. Ele queria que o amor para ele, no entendimento dele, o amor só aconteceria se Deus abrisse mão da sua lei, abrisse mão da sua regra e aceitasse aquele sacrifício que ele tinha feito como se fosse um sacrifício superior, né? Como se fosse um sacrifício tão bom quanto ou superior ao sacrifício que Abel havia ofertado a Deus. Depois desse momento, Caim ele se fecha e ele consegue pensar somente nas suas misérias, né? Então ele fica com um comportamento extremamente egoísta e ele só consegue pensar em si mesmo e o quanto ele não conseguia pensar no antes e nem no depois. Ele se fechou para aquele momento e ele só conseguia pensar no quanto Deus havia sido ingrato com o que ele tinha ofertado. Afinal, ele tinha ofertado o melhor dele, mas ele não conseguia, e a raiva dele então se virou toda contra o irmão. E aí a gente já conhece a história, ele foi lá e assassinou o irmão. E tem um texto bem incrível que está em João 3:20, que é muito legal pra gente entender um pouco desse momento, que diz assim, que quem pratica o mal, ele odeia a luz, e ele não se aproxima da luz com medo de que as suas obras sejam manifestas. O que esse texto quer dizer? Que quem está praticando o mal prefere estar numa ambiência negativa, prefere estar num espaço aonde ninguém mais é melhor que ele, ou superior a ele, ou está em luz, porque se ele estiver em luz, as obras dele vão vir à tona, né? As coisas das trevas que ele costuma fazer, o seu coração vai ser descoberto, e aí as pessoas vão saber o que vai realmente dentro do seu coração. E é justamente por isso, então, que Caim foge, né? Caim, ele sai daquele lugar, sai daquele espaço onde o pai e os outros irmãos vivem, e ele vai para algum outro lugar morar só. Ele vai fugindo da presença de Deus e da presença dos parentes deles, das pessoas que convivem com ele. Mais uma vez, Deus chama Caim para conversar, nesse momento em que Caim está fugindo, né? Que ele é fugitivo sobre a terra. Deus mais uma vez chama Caim para um diálogo, e aí quando Deus pergunta, porque Deus sempre trabalha com isso, e eu acho que é um dos aprendizagens maiores que nós como pais devemos ter. Antes de qualquer acusação, antes de qualquer ação, a pergunta, ela é fundamental. Saber fazer pergunta e ter paciência para ouvir as respostas. E aí Deus pergunta para ele: ô Caim, cadê o seu irmão? Né? E aí cadê Abel? Onde está Abel, seu irmão? E aí Caim, ele usa de falsidade, ele fala: acaso eu sou guardador do meu irmão, né? Acaso eu tenho alguma responsabilidade dele, sabendo o que tinha feito em relação à vida do seu irmão Abel. E aí a gente conhece a história, Deus profere uma maldição, amaldiçoado você será, e a terra será por sua causa, né? Porque ela abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, quando você cultivar a terra, ela não vai dar a sua força, você não vai conseguir tirar aí toda a força da terra, e você vai ser um fugitivo, um peregrino sobre a terra. E é nesse momento que Caim sai da presença de Deus, e aí a gente conhece a história e me apavora a força e a indignação
com que Caim sai dali da presença de Deus, porque se a gente for observar o resto da história bíblica, se a gente for ver as condições com que a humanidade ela se multiplicou depois, a gente vai ver que Caim, de uma força e uma energia tão forte, ele tinha um poderio tão grande, tão gigantesco, que grande parte da humanidade, quase toda ela, veio a se corromper pela força de caráter de Caim. Ou seja, as gerações que vieram depois dele, ele foi um pai tão presente, tão forte, tão negativo, que a humanidade ela só decaiu depois de Caim, a ponto de Deus precisar fazer o dilúvio, né? A ponto de o único método de Deus poder restaurar e de Deus poder trazer de novo à luz a consciência da humanidade, a questão do poderio de Deus ou da adoração a Deus, depois que Deus trouxe o dilúvio. Ou seja, nesses séculos e nessas gerações que se passaram, a presença de Caim foi tão constante, a presença de Caim foi tão forte como pai dessas gerações, que todas essas pessoas, elas se contaminaram com essa energia que ele tinha de se renegar contra Deus. E isso nos ensina que quando alguém se posiciona de forma tão forte, ele é capaz de criar uma nação de obstinados. Então você começa agora a entender a força que existe no seu patriarcado, no seu direito de ser pai, no seu direito de ser mãe. Então esse direito que foi dado por Deus a você, né, de gerar filhos, é a responsabilidade com que você tem que entrar na arena. Eu costumo usar sempre essa terminologia de arena quando eu vou falar com pais a respeito de criação de filhos, porque às vezes a gente acha que tudo é flores, né, que é uma delícia e tal, mas não é. O inimigo das almas, assim como obstinou Caim contra Abel, pelo ódio que ele sentia pela figura de Abel, que era uma figura onde estava imputada a justiça de Deus, e ele tinha fé, né, uma fé perene em Deus. Ou seja, a única forma de destruir a força da integridade a Deus era matando Abel e dando a Caim esse direito, né, essa permissividade de ser o pai daquelas nações, ou a pessoa com o poderio de linhagem, o poderio de força, de energia maior. Então as famílias foram todas contaminadas pelo poderio de Caim. Por quê? Porque os outros filhos de Adão, as outras pessoas, eles entenderam, eles permitiram que a paciência e a benignidade de Deus para com Caim fosse entendida como tolerância para que o mal se multiplicasse. Aí, voltando para as questões de como nós educamos os nossos filhos, aí nós precisamos prestar atenção em alguns traços e em alguns comportamentos que Caim provavelmente tinha e que não foram diagnosticados ou que não foram percebidos antes. Então, provavelmente ele era uma pessoa muito vitimista, com processos de ingratidão, nunca estava satisfeito com nada, sempre queria mérito, sempre tinha muito orgulho, sempre queria estar no meio chamando atenção, que os méritos fossem voltados para ele, e ele era obstinado com as ideias próprias, né? Ele nunca se rendia à ideia dos outros. E aí a gente vê ao longo da história Deus conversando com Abel e Caim, a gente vê Deus trazendo Abel e Caim à sua presença, a gente vê Deus falando com Caim quando Caim peca e quando Caim está prestes a pecar. Sempre o relacionamento é Deus buscando. E aonde está Adão nesse processo todo? Aonde está Eva nesse processo todo? Que a Bíblia não cita eles. E por mais que eu acredite, você provavelmente vai acreditar que enquanto ele teve vida e enquanto ele ficou lá os 935 anos que ele ficou vivo, ele conversou com as pessoas, lembrou com paciência, contou para os filhos dos filhos, para os netos, bisnetos, aonde ele tinha vivido, aonde Deus havia estabelecido ele e como através da sua rebeldia, da sua rebelião contra Deus, ele e Eva haviam sido expulsos do jardim, e por mais que eles tivessem essa característica de aglutinar pessoas ao seu redor, nesse momento da história a gente não vê a presença de Adão. E aí é o grande ensinamento para mim e para você.
Às vezes nós estamos fazendo determinadas coisas. Eu acho que o grande código dessa história de Abel e Caim é aonde estão os pais. Aonde você está quando o seu filho está criando um traço de caráter, quando o seu filho está criando um traço da sua personalidade, um traço da sua identidade, aonde você está. Você é participante desse desenvolvimento dos seus filhos? Você está conectado emocionalmente com os seus filhos? Ou você está deixando a vida acontecer, você está deixando a vida te levar e você não está entrando nessa arena onde você deveria estar do processo educacional dos seus filhos? E o meu desejo com esse vídeo é que você entenda quão forte é a presença de um pai. Então, se o pai se posicionar e se colocar, assim como Caim se colocou, as nações se tornam obstinadas com a ideia daquele homem que fez com que as nações surgissem. E o mesmo é verdade, e o mesmo também acontece ao contrário, porque se você serve a um Deus eterno, se você é firme nas suas posições diante desse Deus, obviamente as pessoas que vão vir depois de você, as pessoas que vão ser geradas por você, vão ser educadas nesses princípios e nesses valores. Então hoje é o tempo de nós pegarmos esse código grandioso, né? Esse código que infelizmente foi Caim que deixou na Bíblia, de que pais determinados deixam nações obstinadas, e nós façamos isso para honra e glória de Deus e não para honra e glória do pecado como Caim fez. Então eu conto com você para que você se junte a mim nessa guerra, entre na arena e diga: aqui não, aqui o território é meu, aqui eu vou me posicionar firme, eu vou orar, eu vou esperar no Espírito, e o Espírito de Deus vai me ajudar a guiar e a educar os meus filhos. E vamos juntos, porque a gente ainda vai estudar muito sobre outros patriarcas e entender todos os códigos de educação deixados na Bíblia para que nós transformemos essa geração na geração dos generais do reino.